Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Que Deus abençoe cada vida aqui presente, aquelas que estão por vir, aquelas que irão participar dessa campanha, e também nos dias dos cultos de segunda, de sexta, que a cada dia o prover de Deus seja sobre as nossas vidas. Hoje nós vamos, irmãos e irmãs, dar início a uma campanha que o Senhor nos deu para nós usufruirmos da palavra de Deus, para nós contemplarmos a grandeza de Deus através dos nomes redentores do Senhor, através da nossa família. Então hoje é um culto da família, culto mais destinado à família, e o Senhor vai ministrar em nossas vidas para que nós venhamos ter a autoridade no nome do Senhor em cada área, para nós colocarmos em prática dentro do nosso lar, dentro da nossa parentela, dentro daqueles que o Senhor nos colocou nas nossas vidas, no nosso sangue, para que venha a ser transformados, para aquilo que ainda os nossos olhos naturais ainda não estão contemplando, aquilo que os nossos olhos naturais ainda não estão vendo, para que nós já podemos ter a visão espiritual das vitórias, das visões espirituais, para que o Senhor possa nos mostrar como nós vamos operar em cada área. Então convido a todos a fechar os seus olhos nesse instante. Nós vamos orar. Nós vamos nesse instante, nós vamos agradecer ao Senhor, já trazendo à existência aquilo que não existe, agradecendo pela campanha que vai ser por 7 quartas-feiras. Nós já vamos agradecer pela grandeza, pelas maravilhas que Deus há de operar na nossa família, na nossa casa, no nosso lar, e para que as pessoas possam ver que Ele é fiel em nossas vidas, para que as pessoas possam reconhecer que verdadeiramente só existe um Deus, aquele a qual toda língua confessará e todo joelho se dobrará perante ao Senhor. Soberano Deus e Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, que nós apresentamos a Tua igreja nessa noite, a Tua igreja sem ruga, sem mácula, santa e irrepreensível. Pai, apresentamos ao Senhor essa campanha que o Senhor nos deste, Senhor, dos nomes redentores do Senhor perante a nossa família. E desde já nós Te agradecemos, Pai, pela Tua fidelidade, Pai amado, em nossas vidas, daquilo que o Senhor há de operar o sobrenatural em cada lar aqui presente, Pai. E não somente nesses que estão aqui, Senhor, mas que aqueles a qual, Pai amado, nós temos colocado na Tua presença e com certeza estarão nos outros dias da campanha, Pai, e receberão também, Pai, a unção, Pai, poderosa do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Derrama sim, Pai amado, a Tua multissabedoria, Pai amado, em nossas vidas, para que nós possamos entender e discernir o Teu propósito, que nós venhamos a cada dia viver, Pai amado, os propósitos que o Senhor predestinou antes da fundação do mundo sobre cada vida aqui presente, Pai. Que nós possamos a cada dia dar permissão, Pai, para que o Teu Espírito seja o majoritário, para que Ele venha reinar em nossas vidas e que a cada dia Ele manifeste sobre cada um de nós, Pai. Que nós sejamos, Pai amado, um vaso na mão do oleiro, Senhor. Que o Senhor possa nos moldar segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade. Que o Senhor possa a cada dia fazer um vaso novo, um vaso de honra, um vaso cheio do azeite e da unção, Pai, do Teu Espírito, Senhor. Que nós possamos a cada dia, Pai, dar liberdade para que o Senhor possa manifestar, para dar liberdade para que o Senhor possa, sim, Pai amado, cumprir as Tuas promessas sobre cada um aqui presente, para que o Teu nome seja honrado e glorificado. Assim nós oramos e assim nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos e irmãs, nós vamos dar início ao primeiro culto da campanha, os nomes redentores do Senhor. Então, o tema dessa campanha, de todos os 7 nomes redentores, está no Salmo 23, que é um salmo muito conhecido, escrito por Davi. E muitas dessas ministrações vai ser baseada também na vida de Davi, para nós entendermos como nós temos que agir em cada área dentro do nosso lar, para que Deus possa nos honrar. Então nós vamos ler o Salmo 23, somente a primeira parte do versículo 1, que é o primeiro nome que o Senhor vai declarar em nossas vidas nessa noite. Salmo 23, versículo 1, a primeira parte. O Senhor é o meu pastor. Nas traduções antigas, ela diz: o Senhor é o meu dono.
E agora eu convido a todos a abrirem para aquilo que o Senhor vai ministrar nessa noite em nossas vidas, para nós sabermos como Ele é dono na nossa vida. Como nós fazemos com que Ele seja o dono, a prioridade em nossas vidas. 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 1. Livro do profeta Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 1. Livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 1, onde diz que Davi é ungido rei de Israel. Todos encontraram, diga amém. Glória a Deus. Então o Senhor Deus ordenou a Samuel: até quanto continuarás pranteando Saul, quando eu próprio o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Enche, pois, um chifre do melhor azeite e vai. Eis que eu te envio à casa de Isai, Jessé, de Belém, porque escolhi um de seus filhos para torná-lo rei. Samuel, no entanto, argumentou: como poderei eu ir lá? Saul saberá e com certeza mandará matar-me. Contudo, o Senhor o orientou: levarás contigo um novilho e declararás: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu pessoalmente te indicarei como deverás proceder. Tu ungirás para mim aquele que eu te apontar. Então Samuel fez o que o Senhor ordenou. Quando chegou a Belém, os anciões da cidade vieram tremendo ao seu encontro e indagaram: a tua vida é bom augúrio, profeta? Ao que prontamente respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim oferecer um holocausto ao Senhor. Purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e seus filhos dele e o convidou para o sacrifício. Logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, que é Eliabe, disse consigo: deve ser este o homem que o Senhor quer ungir. Entretanto o Senhor assegurou a Samuel: não te impressione diante da aparência nem da estrutura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Depois Jessé chamou Abinadab, que é Abinadab, e o levou à presença de Samuel. Mas Samuel disse: também não foi esse que o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá. Porém Samuel declarou: também este não foi o que o Senhor escolheu. E assim Jessé levou a Samuel os seus 7 filhos, mas Samuel concluiu: a nenhum deles o Senhor escolheu. Então Samuel questionou a Jessé: esses são todos os filhos que tens? Ao que Jessé respondeu: bem, ainda tenho o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque não nos assentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belos olhos, saudável e admirável aparência. E o Senhor afirmou: levanta-te e unge-o, é ele. Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor assenhorou-se de Davi. E Samuel retornou para Ramá. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãs e irmãos, hoje nós estamos dando início a essa campanha, e essa campanha já começa com um nome poderoso do Senhor. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu dono, Ele é Jeová Raá. E quando o Senhor trouxe essa passagem, há poucos minutos atrás, em relação ao que Ele quer ministrar nas nossas vidas, quando eu li essa passagem, eu comecei a entender os propósitos dos problemas familiares que nós temos. Aqui nós vemos uma passagem de um homem chamado Davi, que era o mais novo, e conforme a lei
que regia, o mais novo era o que tinha o serviço mais pesado. Então Davi foi colocado o quê? Para poder cuidar do rebanho das ovelhas. E sabemos muito bem que as terras aonde ele ia pastorear, onde ele pastoreou as ovelhas, não eram terras de propriedades dele. Enfim, ele ia em locais para levar as ovelhas para o pasto, locais aonde não era propriedade exclusiva da sua família, aonde tinham muitas situações contrárias, inclusive tinha riscos de morte, como a Bíblia mesmo diz, que ele foi atacado por urso e por leão, e ele venceu, para poder zelar e cuidar das suas ovelhas. Então sabemos muito bem que foi um tempo onde Davi teve um tempo de maior coinonia com o Senhor, um tempo onde ele não tinha relacionamento com as pessoas, aonde ele somente apartava o seu rebanho de ovelhas, aonde ele ficava único e exclusivamente para fazer aquilo que a autoridade tinha delegado a ele, que era a sua família, pois era por lícito a pessoa mais nova cuidar e fazer os afazeres mais pesados. Então esse tempo Davi, ele conheceu o Senhor. Nesse período Davi teve um relacionamento maior com o Senhor. Por que podemos garantir que Davi nesse período ele teve um relacionamento e intimidade maior com o Senhor? É onde entra essa passagem que o Senhor ministrou nas nossas vidas em relação quando o profeta Samuel vai à casa do seu pai e o seu próprio pai renega ele. O seu próprio pai apresenta todos os outros filhos. Por quê? Porque eram homens fortes, homens bravos, homens guerreiros, e pela lei natural do ser humano, olhando com as vistas naturais, eram homens que eram aptos a se tornarem reis, eram aptos a ir para o fronte, para a batalha, eram aptos para exercer a função de um rei, de uma autoridade, de força. E a Bíblia diz que a obra de Deus não é pela força, é pelo amor. Deus não nos olha pela força, Deus nos olha pelo amor. E o que é que o Senhor quer ministrar hoje, nessa noite, para que nós venhamos a colocar em prática? Nós sabemos muito bem que não existe nenhuma pessoa nesse mundo que não tenha os seus problemas para que sejam resolvidos. E hoje um dos problemas mais que está afligindo são os problemas familiares, os problemas dentro dos lares, as separações de marido, mulher, problemas de vínculo do filho com pai, com mãe, com sogra, com sogro, com cunhado, enfim, com os graus de parentesco. Porque o inimigo, ele tem por critério tentar cortar o cordão umbilical que Deus colocou nas nossas vidas, que é a cada dia mais e mais nós nos unirmos, e a cada dia mais e mais nós nos fortalecermos. E tudo o que ele quer é que venha nos enfraquecer. E essa passagem, ela simboliza muito uma situação sobre a vida de Davi. Davi tinha tudo para ficar chateado, Davi tinha tudo para ficar contrariado com a situação do seu próprio pai, que o rejeitou perante ao profeta, que rejeitou que ele poderia ser algo na sua vida. Mas por que Davi foi chamado? Por que Deus levantou ele? Porque é o que nós relatamos agora há pouco. O Senhor viu graça na vida de Davi. O Senhor viu algo diferente na vida de Davi. Deus viu coinonia que Davi tinha com o Senhor. Davi falava com o Senhor, ele salmodiava o tempo inteiro, ele fazia poesias para o Senhor. Enquanto ele estava no mato, ele cantava, ele louvava, ele salmodiava. Independente da situação que ele estava, independente daquilo que ele estava passando, para ele tudo era a mesma coisa. E Deus o honrou, Deus o levantou a tal modo de levar ele como um rei. E na nossa vida, que o Senhor quer ministrar e falar nessa noite sobre as nossas vidas, que também, assim como foi na vida de Davi, nós também temos essas situações contrárias dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro da nossa parentela.
O inimigo, ele sempre vai tentar usar uma situação para confrontar a vida do cristão em relação ao mundo natural das pessoas que nós temos um relacionamento, ou que nós amamos, ou enfim, de parentesco. Por quê? Para tentar fazer com que nós saímos do foco, saímos do foco que é Jesus. E muitas das vezes isso acontece, e é uma passagem que nós sabemos muito bem, quando o Senhor Jesus estava pregando na sinagoga, e as pessoas falaram assim: olha, a sua família está lá de fora, teu irmão, tua mãe está lá de fora te esperando. Ele fala o quê? Olha, a minha família é aquele que faz a vontade do Pai. Então, quando ele declara isso, ele deixa bem claro que ele saberia que eles iam entender o propósito da vinda dele, eles iam entender um dia o que ele estava fazendo nessa terra. E assim também temos que ser nós. Todas as coisas a Bíblia diz que coopera para os bens daqueles que amam a Deus, não daqueles que amam ao homem, ou que ama a sua esposa, o seu marido, o seu filho, o seu cunhado, enfim. Não, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam ao Senhor. E Davi tinha esse amor, ele tinha essa intimidade com o Senhor, a tal ponto que quando reconhece que ele era aquele rapaz franzino, magro, não tinha nada para que acontecesse que ele fosse levantado como rei. Mas Deus já tinha visto graça na vida dele. E no tempo certo, Deus requereu algo na vida dele. No tempo certo, Deus ungiu. Mas se nós buscarmos também agora um pouco mais para frente na vida de Davi, ele foi levantado e foi ungido. O Senhor o ungiu. Mas como nós sabemos, passou por 1001 situações de afronta, de ataque em relação ao rei Saul. Mas mesmo assim, na sua íntegra idoneidade, ele fez com que cumprisse todos os planos de Deus, pois quem tinha levantado o rei Saul era o Senhor. E o que Deus levanta, Deus pode tirar, e somente Deus poderia tirar. A tal ponto que ele próprio teve por 2 oportunidades de ceifar a vida de Saul e não quis. Por quê? Porque ai daquele que toca no ungido de Deus. E ele sabia que independente das situações que estava sendo gerada, independente daquilo que ele estava passando, ele sabia que era uma autoridade delegada por Deus e que ele não poderia fazer nada, a tal ponto que o Senhor mesmo fez com que acontecesse dele ter consultado uma pitonisa, como nós mesmos sabemos, né? E a partir do momento daquilo levou ao engano, e através do engano ele foi para um afronte da batalha, e do afronte da batalha ceifou a vida dele. Então, quando nós olhamos para a vida de Davi e nós começamos a olhar para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa parentela, o que isso simboliza em relação a o que Deus quer que nós venhamos a usar na nossa família? Nós venhamos a nos portar perante ao Senhor as dificuldades, as intempéries que tem na nossa casa. O Senhor hoje começa uma campanha que para nós delegarmos Ele ser o dono da nossa vida. E como Ele vai ser o dono da nossa vida? Não tem como Ele ser o dono da nossa vida se nós não o conhecermos. Não tem como você delegar algo: olha, eu agora, eu entreguei, minha vida agora é para Ele, mas você conhece? Não, mas eu sei que Ele é bom e eu sei que Ele vai fazer algo. Nós vamos saber que com o tempo e as intempéries, as dificuldades que virão, essa palavra que ele fala que Ele é o meu pastor, Ele é meu dono, muitas das vezes nós vamos começar, e nós vemos no dia a dia, sucumbir essa frase. É começar a usar ela nas intempéries, através das coisas do mundo, e buscar as soluções através do mundo. Então, a primeira fase que o Senhor quer ministrar hoje em nossas vidas, para começar, é nós termos essa intimidade para saber quem é o Senhor em nossas vidas. Nós temos a noção e a dimensão daquilo que Ele é e pode operar em nossas vidas. E isso nós só vamos ter, isso nós só vamos entender através de comunhão com o Senhor, com muita oração, com muita consagração, e acima de tudo, mais do que isso,
com muita coinonia com Deus. E o que é essa coinonia com Deus? E o Senhor tem ministrado tantas vezes aqui nos cultos da quarta-feira, o Senhor tem falado em nossos corações. A coinonia nada mais, nada menos do que é nós falarmos no Espírito com o Espírito de Deus. É quando nós acordamos, nós conversarmos já com o Senhor. Seja bem-vindo, Espírito de Deus. Seja bem-vindo, eu consagro o dia ao Senhor. O que o Senhor quer que eu faça agora? O que o Senhor quer que ministre na minha vida hoje? O que o Senhor quer que eu realize para a tua obra? E quando nós começamos a fazer isso e colocamos isso em prática a cada instante das nossas vidas, Deus começa a tirar as coisas seculares de nós. Deus começa a tirar as coisas desse mundo, que muitas das vezes fazem com que nós venhamos a nos contaminar. Por que irmão e irmã, por que nós vemos tantas situações de lares destruídos hoje, de famílias destruídas? Uma das coisas que mais a gente vê acontecendo, e a contaminação ela não vem da noite para o dia, ela vem num período mais extenso, porque o pecado ele tem 3 áreas. A primeira é você ver, a segunda é desejar e a terceira é cumprir. Então, no período de você ver até desejar, ele é um período longo, ele é vasto. Por quê? Porque você começa a olhar, começa a olhar, e começa a olhar, começa a olhar. O primeiro olhar é não, o segundo olhar é não, o terceiro é não, mas não é tão ruim, até gerar em ti o desejo. E como nós bem sabemos, hoje, uma das coisas que mais está aniquilando com os lares hoje é a mídia, principalmente a mídia chamada televisão. Hoje as novelas, a cada dia que nós vemos passar, dos relatos que a gente tem, são coisas profanas. E o pecado, aquilo que vem do maligno em nossas vidas, ele vem do ouvir, ele vem do falar, ele vem do sentir, ele vem do olhar. E tantas das vezes nós vemos hoje nesse meio o inimigo lançando o maligno nos lares para ser contaminados. Mas quando nós começamos a ter essa coinonia com o Senhor, Deus vai começando a dar discernimento. Até mesmo nas coisas ruins, quando nós assistimos, aquelas coisas que não convém nos ver, muitas das vezes o Senhor vai até permitir para que nós venhamos a ver e ter o discernimento de qual entidade que está agindo ali, de qual principado que está agindo ali, para que nós venhamos anulá-lo. Porque como nós sabemos, e muitas das vezes ministrados, há principados para cada área nas nossas vidas, na área do relacionamento, na área financeira, enfim, em várias áreas. Mas aí Deus até permite para que nós venhamos a ver, para nós termos o discernimento e já repreender aquilo em nossas vidas. Mas só assim, com essa coinonia, que nós vamos ter esse entendimento e esse discernimento. E quanto mais nós vamos ter, mais o Senhor vai sendo gerado dono na nossa vida. E quanto mais vai sendo gerado dono nas nossas vidas, como essa passagem que citou, o Senhor mais vai nos aperfeiçoando. Ele mais vai nos vendo da maneira como o pai Jessé olhava os filhos guerreiros e fortes. O Senhor vai nos ver dessa maneira. O Senhor vai nos ver como guerreiros, como homens fortes, como homens renovados, mulheres guerreiras, mulheres fortes na presença de Deus. Porque quando nós aceitamos Jesus, quando nós começamos o nosso caminhar, eu creio que ninguém aqui ouviu da liderança aqui nessa igreja que fala para você, agora que você aceitou Jesus, sua vida agora vai deslanchar, vai ser bom demais da conta. Ao contrário. Pelo menos dos 11 anos que eu estou aqui na igreja, dos 11 anos que eu estou congregando e vários batismos participei, no mínimo já tem uns 7 anos que participo do batismo. Uma das coisas que a gente deixa bem claro, olha, agora vai começar as lutas. Até então, isso que você considerava dificuldades e lutas e adversidades, não é nada.
Agora está começando a batalha, agora está começando a luta. Então, ser servo do Senhor é para homens e mulheres corajosos, homens e mulheres ousados. E isso nós temos que entender, isso nós temos que colocar em prática. Esses dias, como relatei para os irmãos e irmãs, estive enfermo por esses tempos e ainda comentei com a minha esposa agora por último, esses últimos dias agora, que já estava bem melhor, ainda comentei, Cris, tem a parte material, tem a parte do corpo, mas tem muito mais espiritual os ataques que foram, porque na madrugada eu sabia o que eram os ataques. Eu sabia o que o inimigo vinha na minha mente tentando colocar na minha mente, de desespero. Naquele mesmo instante eu já repreendia, já na hora que eu acordava com aquilo que tentava, eu já estava repreendido, e o Senhor já começava a ministrar, e Deus começava a falar de uma outra maneira, e em vez daquele ataque que tentava me atacar e me afligir, o Senhor usava para que eu vinha entender e Ele ministrar no meu coração, porque a palavra de Deus, Ele diz que no lugar da vossa vergonha eu te darei dupla honra, e aquele que te afrontar eu exaltarei. A palavra de Deus diz em Isaías. Então, as afrontas e os ataques nós vamos ter sempre, mas se nós não entendermos o que é o Senhor dono da nossa vida, isso quer dizer, o Senhor ser o proprietário da nossa vida, o único proprietário em nossas vidas. E o proprietário é aquele que manda e desmanda, faz e desfaz. E nós temos que entender isso, é da maneira do Senhor e não da nossa maneira. Quantas vezes nós ouvimos no nosso meio, quantas vezes nós conversamos com irmãos, irmãs, em relacionamento de família e tal, com problemáticas. Eu estou com meu filho nas drogas, eu estou com meu filho nisso, minha filha nisso, meu marido, minha esposa, e isso, e tal, e lamuriando, entristecendo. Estou passando por uma luta. Não, só Jesus na causa. Falei, então tá bom. Só que você tem que mudar esse tom desse só Jesus. Não, estou passando por uma situação contrária lá, mas Jesus está na causa. Jesus está na causa. Isso nós temos que começar a colocar em prática. O cristão, a cada dia que passa, ele está mais murmurador do que adorando o Senhor. E nós estamos vivendo os tempos dos fins. É tempo de luta, de aflição. E nós temos que o quê? Nós temos que a cada dia exaltar, em tudo dar glórias, em tudo dar graças ao Senhor. Quando nós começarmos a dar glória e graças ao Senhor em todas as situações, Ele verdadeiramente vai ser o dono da nossa vida. Porque as pessoas só vão ver o Senhor na nossa vida, as pessoas só vão reconhecer Deus na nossa vida, naquilo que Ele saber que é o homem natural, a sua mão natural não vai conseguir fazer. Isso nós temos que entender. Nós somos como um boneco de marionete na mão do Senhor. E muitas das vezes o Senhor quer manipular a situação e nós estamos com os nervos duros, não deixando movimentar. E nós temos que dar permissão. A Bíblia diz que assim como o vento que não sabe de onde vem nem de onde vai, é aquele que anda no Espírito. Lembro uma passagem bem rápida para contar, para nós começarmos a entender como que Deus age. Assim que eu me converti, assim que eu comecei minha vida com o Senhor, minha casa totalmente destruída em relação ao casamento, e tinha uma pessoa aqui dentro da minha casa, sempre amiga da minha filha, e essa pessoa, o inimigo usou muito ela para me atacar, querendo levar minha mulher para passear, para as festas e tudo mais a minha filha, e sempre ela lá em casa querendo manipular. A primeira impressão que deu para mim, que eu falei assim, uma hora eu vou pegar ela lá de cima do quarto e vou jogar do segundo andar, eu resolvo esse problema. Aí um belo dia, Deus virou para mim e falou assim, por que você não ora para ela?
Aí eu comecei a orar. Aí Deus falou assim, eu pus ela lá para você orar pela vida dela. Eu falei, não, mas é tão difícil, Deus. Ele falou assim, mas a minha palavra diz que é muito fácil você orar e abençoar os amigos. Eu falei, então tá certo, então vamos. Um belo dia, quando menos espera, Deus tirou ela lá de casa. Eu já não estava mais morando em casa, já tinha separado casa. E um belo dia Deus tirou, do nada, ela sumiu. Quando menos esperei, Deus tirou ela. Aí passado muito tempo, Deus já tinha voltado o casamento, Deus tinha renovado os votos no nosso relacionamento. Ela apareceu num sábado, na hora de eu ir para o culto. Nós estávamos terminando de arrumar para ir para o culto. Ela bate lá na porta da minha casa, que eu nem sei como ela descobriu onde é que era. Aí na hora que entrou, eu olhei ainda nela e falei, nossa, voltou. Aí ela falou assim, eu estive passando aqui, e eu fui ali na igreja do meu irmão, que é no quarteirão de baixo, mas achei que ia ter culto, mas parece que hoje não vai ter, e eu passei aqui para ver vocês. Eu falei, como assim? Meu irmão, ele é levita, se não me engano, ela falou na época, acho que ele tocava, enfim, lá na igreja. Eu falei, nós estamos indo para a igreja agora. Eu falei, nossa, que bênção, então eu vou com vocês. Eu não vou no culto ali, mas eu vou na igreja junto com vocês. E aí aquele dia eu vinha entender os propósitos de Deus, pelo menos em uma certa área na nossa vida e na nossa vida familiar. Então, irmã e irmãos, nessa noite, todos nós temos essas situações no nosso lar, na nossa parentela. Às vezes nós não temos na primeira linhagem do nosso pai, da nossa mãe, do nosso irmão, mas nós temos num tio, nós temos num sobrinho, nós temos às vezes até num próprio cunhado, de situações adversas que nós vemos que aquilo não está correto e nós estamos tentando fazer e agir com a nossa própria força. Se Davi tivesse murmurado, se Davi tivesse rejeitado, se Davi tivesse virado, não pai, eu não vou lá não, o senhor não falou dos outros irmãos, o senhor falou disso, o senhor me rejeitou a própria mim, ao contrário. Davi, quando chamou, ele falou, eis-me aqui. E ele foi ungido, e foi um homem do que? Segundo o coração de Deus. E se Davi é um homem segundo o coração de Deus, da linhagem de Davi, e nós somos da linhagem do Senhor, nós somos da linhagem de Davi, assim também seremos nós. Assim também o Senhor quer que nós venhamos a viver. E assim a mesma autoridade que o Senhor delegou ao rei Davi, Ele também quer delegar as nossas vidas nessa noite. O Senhor quer que nós venhamos a ter a autoridade de delegar Ele como dono na nossa vida. Não é delegar da boca para fora, que é muito fácil nós falarmos que nós servimos a Deus. Não, o Senhor é o meu pastor. Todo ser nessa terra conhece esse versículo. O Senhor é o meu pastor. Mas pastor de quê? Que tipo de ovelha nós estamos sendo? Dorminhoca? Rebelde? A ovelha que obedece ao pastor, que obedece ao cajado, à autoridade, o Senhor sempre vai fazer com que nós acordamos cedinho para comer do melhor pasto, para pegar da brisa da manhã, do orvalho que cai na madrugada, para nos alimentar com a água e com a comida. Essa simbologia que a Bíblia diz sobre o orvalho, da água e da comida, o Senhor vai derramar unção nas nossas vidas a cada dia mais e mais. Mas quando nós fazemos da nossa maneira, nós corremos o risco de muitas das vezes o inimigo colocar nós em situações onde nós podemos cair no abismo. E como nós sabemos, a ovelha é um animal hídrico, ele não tem um centro de gravidade. A partir do momento que ele cai, e se ele cai com as pernas para cima, se ninguém ajudar ele a desvirar, ele morre.
pois ele não consegue se desvirar novamente. Então nós corremos muito esse risco nas nossas vidas, de nós começarmos a fazer as coisas da nossa maneira e cair a tal ponto que nós não vamos conseguir levantar. Então é melhor deixar esse pastor, o bom pastor, aquele que zela pelas ovelhas, ser aquele que há de reinar e ministrar em nossas vidas. Então hoje, nesse dia de hoje, essa primeira introdução, ela é até rápida hoje, porque ela vai voltar durante os outros dias da campanha. Essa é a simbologia que o Senhor quer que nós venhamos a ter. O primeiro princípio dessa campanha, para nós entendermos como o Senhor é dono na nossa vida, é nós termos a coinonia com o Senhor. Nós buscarmos intensamente o Senhor, assim como Davi o buscava intensamente, assim como Davi salmodiava, assim como o Davi escrevia prosas, versos e poesias no Senhor. Para encerrar, eu convido a todos a abrirem João no capítulo 10. Que nós vamos entender melhor o que o Senhor vai fazer nessa noite em nossas vidas. João, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 16. João 10, do versículo 11 ao 16 diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e entrego minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Amém? Então, para resumir e para encerrar, e para nós colocarmos em prática nessa noite, a Bíblia relata aqui que o mercenário não é um pastor a quem as ovelhas pertencem. É o que o mundo está tentando fazer em nossas vidas. O mundo está tentando colocar em nossas vidas as soluções dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro da nossa parentela. Quantas das vezes no meio secular nós ouvimos relacionamentos de casamentos com problemas, e você ouve no meio secular: não está dando certo, parte para outra. É vida que segue, não deu certo, não dá nada, vamos para outra. Olha, eu tenho problemas lá com a minha sogra, com o meu sogro, e que eu prefiro evitar. Eu acho melhor ele fica para o seu lado, eu fico o meu, desse jeito a gente combina. Olha, eu tenho problema muito sério dentro da minha casa com meus filhos. Usa droga, tem os vícios. Eu já cansei de falar, agora já entreguei, eu já não vou mais fazer mais nada. Aí eu tenho um sobrinho que está passando por isso, estou passando por essa situação também. Aí eu já não falo mais nada. Davi poderia muito bem ter virado e falado assim: eu vou continuar aqui no campo. Mas quando ele ouviu o seu pastor, o bom pastor, o chamou. Porque Deus usou um profeta, mas um profeta cheio do Espírito de Deus. E ele não titubeou e não pestanejou em ir na presença do Senhor. E Deus o honrou. Então, para que Deus verdadeiramente seja dono na nossa vida, para que verdadeiramente Ele possa mudar o quadro na nossa casa, na nossa parentela, na nossa família, nós temos que fazer a nossa parte em primeiro lugar.
Porque para Deus mudar o quadro das nossas vidas, na nossa família, das situações difíceis, Ele muda agora. Porque Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Mas Ele tem que ver sendo gerado em nós algo diferente. Virtude, fidelidade, fé em nossas vidas. E hoje nós vamos colocar na presença de Deus um ato profético nesse início da campanha. Nós vamos pegar cada situação de intempéries na nossa família, no nosso lar, na nossa casa, aquilo que ainda está na nossa mente, que às vezes muitas das coisas são graves e outras não, mas que tem trazido na nossa mente e tem gerado um pouco de tristeza, um pouco de opressão, ou muita tristeza e muita opressão, muita angústia ou pouca angústia, enfim. Nós vamos colocar na presença do dono da nossa vida. Nós vamos entregar àquele que julga retamente. Nós vamos entregar àquele que pode todas as coisas. E nós vamos esperar com paciência no Senhor. Assim como Davi esperou com paciência no Senhor as coisas acontecerem na vida dele, assim também será na nossa vida. E lá na frente nós vamos ceiar na mesa do rei, nós vamos comer um banquete que o Senhor prepara para nós. E Deus vai exaltar-nos a cada dia mais e mais. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter essa coinonia com Deus. Fique de pé. Pode vir à frente, e nós vamos ter um período de oração. E nessa noite, esse período de oração inicial da campanha, é para que Deus possa pegar todas as nossas causas. Porque só através disso, a campanha que o Senhor tem colocado nos nossos corações, as outras 6 etapas que o Senhor tem para cumprir e realizar em nossas vidas, ela depende muito do dia de hoje. Porque é Deus que cura, é Deus que sara, é Deus justiça, mas Ele só vai ser se nós reconhecer Ele é Deus dono. Porque se Ele não for dono, Ele não vai ser justiça, Ele não sara, Ele não cura, Ele não é shalom, Ele não traz paz nas nossas vidas, se nós verdadeiramente não reconhecermos e entendermos o que é o Senhor em nossas vidas. Fecha teus olhos, curve a tua cabeça e vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus e Pai, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, que nós colocamos cada vida aqui na tua presença, no teu altar, Pai, sabendo que aquilo que é ligado no céu é ligado na terra, Pai. E nesse instante nós colocamos na tua presença como oferta viva no teu altar as vidas aqui presentes, Senhor. Que cada um de nós, Pai, venha, Pai amado, entender, Pai amado, os teus planos, Pai, e entender, Pai amado, que o Senhor é o dono em nossas vidas. Que nós venhamos reconhecer, Pai amado, o Senhor como dono em nossas vidas. Que nós venhamos reconhecer, Pai amado, que todas as coisas nós podemos a partir do momento que nós nos conhecermos, Pai, e sabemos a grandeza do Senhor, Pai. Por isso coloca, Senhor, em nossos corações, Pai amado, o desejo da corça, Pai amado, que anseia e suspira pelas águas, coloca sim, Pai, esse mesmo anseio, Pai, e nós venhamos a suspirar e ansiosamente desejar, Pai amado, estar na Tua presença a cada instante em nossas vidas, Pai. Que nós não venhamos, Pai, olhar para a direita nem olhar para a esquerda. Que nós não venhamos, Pai, olhar como homens naturais, Pai, mas que nós venhamos a cada dia, Pai, criar em nossos corações a fidelidade no Senhor. Que a cada dia seja gerado e criado, Pai amado, em nossos corações, Pai, o temor, que é o princípio da obediência, Pai, o princípio do Teu amor, Pai. Que nós não venhamos, Pai, de maneira alguma, Pai, murmurar, Pai. Essa é uma palavra, Pai amado, que o Senhor tem declarado a cada dia em nossas vidas, Pai amado. Que nós venhamos dar graças em todas as coisas, em todos os momentos da nossa vida, Pai. E nesse culto da família, nesse culto, Pai amado, que o Senhor tem colocado nessa noite, Pai amado, nessa campanha dos nomes redentores do Senhor, nós declaramos e profetizamos o Senhor dono em cada lar aqui, Pai. O Senhor sendo dono de cada lar, Senhor.
Nós colocamos no teu altar, na tua presença, cada lar aqui, para que o Senhor seja o dono, o Senhor seja o majoritário em cada lar aqui presente, Pai. Para que nós não venhamos mais, Pai, nos portar, Pai amado, da nossa maneira, que nós não venhamos nos portar como homens naturais, Pai, que nós não venhamos a fazer, Pai, segundo os desígnios do nosso coração, mas que nós venhamos a fazer conforme o teu coração, Pai, pois nós sabemos que o coração, Pai amado, do homem é terra enganosa, Pai, mas nós sabemos que no teu coração, Pai, está a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E nós cremos, Pai amado, que o Senhor tem o de melhor, Pai amado, sobre cada lar, cada família aqui representada, Pai. Porque a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua amada e eleita igreja. E nós cremos, Pai, que nessa noite, Pai amado, nós estamos vendo no reino do Espírito, Pai amado, as portas de cada lar aqui, Pai amado, sendo derramada a unção do teu Espírito, Pai. O renovo, Pai amado. Aquelas vidas que não estão, Pai amado, na tua casa, de familiares, Pai, de filhos, de maridos, de esposas, Pai amado, que não estão na presença do Senhor, de familiares, Senhor, nós declaramos e profetizamos, Pai amado, o Senhor fazendo a obra, Pai, Tu fazendo, Pai amado, o impossível, Pai amado, para os nossos olhos naturais, para que as pessoas possam ver que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, para que as pessoas possam reconhecer que verdadeiramente Tu és fiel sobre a vida dos Seus servos, para que possa cada dia manifestar a Tua glória sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, Pai amado. Nós declaramos e profetizamos em nome de Jesus, Pai amado, o Senhor dono em nossas casas, o Senhor o pastor, Pai amado. Como a Tua palavra diz, eu sou o bom pastor, aquele que cuida das ovelhas, Pai. E que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, que o Senhor possa renovar no Senhor a cada dia mais e mais. Que o Senhor possa a cada dia, Pai amado, fazer com que cumpra, Pai amado, as vitórias em abundância, Pai. Assim nós oramos e assim nós declaramos em nome de Jesus, Pai. Nós, Pai, nessa noite, Pai, nós ungimos, Senhor, nós ungimos a Tua serva, Pai amado, e declaramos a unção, Pai, a cada dia sendo liberada, Pai amado, a unção do bom pastor sobre a vida dessa Tua filha, Pai, que a cada dia ela venha reconhecê-lo, Pai amado, como dono, Senhor, como aquele, Pai amado, que é de reinar, Pai, a cada dia sobre a vida dela. Nós profetizamos, declaramos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Meu Deus amado, meu Deus querido, nós profetizamos, declaramos em nome de Jesus, Pai, a unção, Pai, do eu sou, Pai amado, a unção do pastor, Pai, a unção do dono, Pai amado, a cada dia seja liberada sobre a vida dessa Tua filha, que a cada dia ela venha ter o discernimento, Pai, que a cada dia ela venha reconhecer que só o Senhor é Deus, Pai, e que ela venha viver a cada dia na dependência do Senhor, que em todas as áreas ela seja aquela que há de depender, Pai, do Teu Espírito, Pai amado, que ela venha viver como o vento, que não sabe nem onde vem, nem para onde vai, Pai amado, é aqueles que verdadeiramente vivem no Teu Espírito, em nome de Jesus, amém.